Você tem o desejo de realizar uma transição de carreira? Você está com vontade de mudar de profissão, não está gostando mais do seu trabalho, está sentindo muito cansaço, muito estresse, vontade de fazer uma coisa diferente? Eu sou Miriam Rezende. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre isso. E nós vamos falar em especial sobre talentos. Esse é um ponto muito importante que você pode começar aí a sua transição de carreira, pode ser a primeira porta aí que vai se abrir para você começar a ter novas ideias e se enxergar num cenário novo de trabalho que faça você mais feliz e que te traga mais satisfações. Então, vamos entender o que são os talentos. Você tem talentos? Com certeza você tem. Todo ser humano tem talentos. Mas o que é mais difícil para a gente, que é o principal que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, é como identificar esses talentos. Aí eu vou te dar dicas para que você consiga identificar os talentos que com certeza você tem e você pode usar no novo trabalho que você está buscando, nessa sua nova transição de carreira aí. Então, vamos entender o que é talento. Talento são aquelas coisas que nós fazemos com uma grande facilidade, que a gente tem muita habilidade em fazer, como diz um ditado aí, que a gente faz com o pé nas costas. Então, isso nós consideramos como talento. Agora, as pessoas que elas não costumam utilizar os seus talentos na sua vida profissional, no seu trabalho, elas têm muito mais dificuldade em se destacar. Agora, por que é tão difícil assim a gente identificar nossos talentos? Isso acontece com você, acontece com a maioria das pessoas. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência maior a enxergar os erros, a enxergar aquilo que não funciona. E a gente acaba fazendo isso com a gente também. E isso tem um lado muito complicado, porque a gente acaba vendo mais os nossos defeitos, e se a gente não tiver muito cuidado com isso, a gente pode ter uma autocrítica muito grande e começar a ter uma sensação de punição, de culpa, e isso é ladeira abaixo para uma autoestima baixa. As pessoas que focam demais naquilo que elas não sabem, naquilo que elas fazem de negativo, isso pode ser muito danoso para a vida da pessoa, mas é uma tendência que nós, seres humanos, temos. Então, a primeira dica que eu dou para você é tomar muito cuidado com isso aí e procurar até mais um auto-amor, mais autocompaixão e olhar para você com uma maior amorosidade para que você consiga enxergar, identificar e validar os seus talentos. Então, a partir de agora, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga identificar de forma mais precisa os seus talentos. Se você achar interessante, pode ir anotando, ou então depois voltem no vídeo para ficar bem claro para você. Primeira questão que você vai exercitar é a autoobservação. Então, é isso que eu estava te falando agora. É tirar julgamento e minimizar aí o seu olhar para os seus defeitos, para as suas questões negativas e olhar para você de forma extremamente racional. Você pode fazer um exercício como se fosse uma outra pessoa te observando. Aí você observa seu comportamento, seu dia a dia, as coisas que você faz, aí você vai analisando de forma racional o que você faz com mais facilidade. O segundo ponto já é a observação que você vai fazer na sua relação com as pessoas. A sua relação aí no seu ambiente de trabalho e nos diversos grupos sociais que você frequenta, como que você ajuda melhor as pessoas? Como que você serve melhor? O que são aquelas características que você tem que geralmente as pessoas te pedem ajuda? Quando alguém tem algum problema nessa determinada questão, elas se lembram de você e pedem ajuda. E você faz com extrema facilidade, você faz com dedicação. Quais são essas características que você tem?
E o terceiro aspecto, ele tem um pouco do primeiro e do segundo. Você já vai observar a facilidade que você tem para você fazer determinadas questões. O que é que você faz assim de uma maneira tão tranquila que você chega até a pensar assim, nossa, mas todo mundo sabe isso, não é possível que as pessoas não consigam fazer isso é tão fácil para mim. Então é a facilidade que você tem para fazer determinadas coisas. Essas determinadas coisas são os seus talentos. E seguindo a quarta dica aí para completar, o que é que você faz que quando você começa, você passa horas e horas fazendo, nem sente o tempo passar de tanto prazer que você tem. Quando você assusta, passaram-se horas e você nem percebeu. Você está fazendo algo que está diretamente relacionado aos seus talentos. E o quinto aspecto, você vai fazer um exercício de memória agora. Você vai se lembrar do seu tempo de escola. Pode ser quando você era criança, quando você era adolescente, pode ser período de faculdade, alguns determinados cursos que você fez. Em quais disciplinas, quais conteúdos, quais atividades escolares que você mais se destacava? Quais as matérias que você nem precisava estudar, porque você sabia que quando chegasse a prova, você já sabia responder tudo, as questões que você tinha facilidade em falar sobre elas, em fazer. Esse é um ponto também que identifica, que te mostra os seus talentos. Agora, depois de você avaliar todos esses aspectos aí, para você identificar os seus talentos, é hora de ter uma grande observação, de ter cuidado também. Isso é muito importante, porque os talentos, eles não garantem necessariamente um sucesso profissional. Todos os talentos que nós, seres humanos, temos, eles precisam, devem e merecem ser aprimorados. Porque se você tem um determinado talento, mas você não pratica, você não dá a menor atenção para ele, você não faz nada, a tendência é que ele vá regredindo e que ele vá se atrofiando. Então, é necessário você buscar conhecimento sobre esse talento, se aprimorar, porque você ter talento não quer dizer que você é melhor do que as outras pessoas nesse talento que você tem. Você se destaca, você tem facilidade, mas você precisa se aprimorar. E além de buscar conhecimento, você vai praticar e praticar e praticar cada vez mais, porque o exercício, a prática, aí sim vai fazer com que esses talentos fiquem cada dia mais preciosos, mais sublimes. Aí você começa a se destacar no seu trabalho, aí você começa a se encontrar aí na sua carreira e fazer uma transição de carreira e fazer uma transição de profissão de uma forma mais leve, de uma forma mais acertada para você. E para colaborar com você nisso aí, eu vou deixar um vídeo aqui que você vai dar uma olhada para que você crie aí um planejamento para você fazer uma transição de carreira, para você colocar em prática questões que você precisa mudar, precisa transformar para você encontrar mais felicidade aí na sua vida profissional.